Os Dears do Dimash, os seus fãs, lhes são fiéis. Assim como todo e qualquer ídolo, ele tem o seu fã-clube. E nós aqui, cantores, nós não o temos como ídolo, mas nós o temos como referencial. E por que Dimash? Porque ele é um crossover e a exemplo para nós, ele é aquele que tem o maior domínio da técnica vocal, dos recursos da voz. Então, para nós cantores é muito interessante avaliarmos, porque nos enriquece sobremaneira, porque aprendemos muito e vemos que é possível cantar em todos os recursos que temos disponível da nossa voz. Então, nós consideramos Dimash porque ele é o melhor da atualidade no estilo dele. Então, para nós cantores, nós aprendemos com o que ele faz. E a mim, pessoalmente, o que me admira em Dimash é o controle que ele tem da sua voz. Em vídeos anteriores, no nosso canal, eu explico a diferença entre cantor e aquele que canta. Nem todo mundo que canta é cantor. Assim como nem todo mundo que toca piano é pianista. Tocar piano é você saber apertar as teclas e tocar. O pianista é aquele que domina o seu instrumento. Assim é com o cantor. Aquele que canta, que emite som, não é um cantor. Para ser cantor, você precisa dominar o seu aparelho fonador, dominar a sua voz. E é o que nós vemos em Dimash, o domínio, o controle que ele tem da voz dele, cantando em todos os registros e recursos possíveis da voz. Passaram para a gente ali nos comentários um vídeo muito interessante do Dimash. É ele no natural, na vida dele normal, natural. Então tem vários episódios, ele cantando informalmente. E o que a gente percebe? Que é uma voz normal, não tem nada de espetacular na voz do Dimash. Aquele cantando SOS, a capela sem a sonoplastia, como eu havia reclamado em vídeos anteriores, né? Porque muito me incomoda a sonoplastia para avaliarmos, porque nós não temos a ideia real da voz e do que ele pode fazer sem os recursos da sonoplastia, uma mesa de som com um microfone. E nesse vídeo é muito interessante, porque ele canta fora de shows, no seu dia a dia. E é muito interessante porque nós vamos perceber várias coisas. Uma delas, toda sessão que ele canta, todo fraseado, todo pedaço de música que ele canta, se concentra na região, no meio da tessitura natural dele, entre o Lá2 e o Mi5. De fato, eu disse que eu tinha suspeita de que ele fosse tenor. De fato, ele é tenor. Por quê? Quando ele vai para a região grave, já na nota Mi2, ele perde brilho da voz. O brilho da voz dele, de fato, se concentra na região de passagem alta. Essa é a voz natural do Dimash, da tessitura natural dele. Esse Mi2, ele já perde o brilho. Ó. Ré, Mi3. É uma voz comum, então não tem nada de excepcional, mas é a voz natural. Ele canta de forma natural, sem recurso algum. Muito bom gosto no cantar, nós não negamos o talento que ele tem. Aqui, queridos. Aqui fica notório a mudança de registro nele. Ele começa no Mi2, que faz parte da tessitura natural dele. Para os tenores, a nota mais grave de tessitura natural é o Dó2. Aqui ele já começa no Mi2.
E para um barítono, ele começaria no Lá 1. Então, a região cômoda para o Dimash, ele começou esse vocalize de forma informal, nada de... Ele não atacou no limite da sua voz, no mais grave, não. Ele tampouco está indo até o mais agudo, não. Ele só está mostrando aqui a passagem pelos registros que fica muito notória. Ele começa no Mi2 e ele vai subindo Fá, Sol, Lá, Si, Dó 3, Ré 3, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ele canta a oitava 2 e 3, que é natural da tessitura dele. Porém, ele não canta de forma natural. Quando ele adentra na região da oitava 3, ele já passa para a mistura de voz de peito, que ele começou a subir, com o falsete. Vamos ouvir. Talvez vocês, dears, não vão perceber. Nós, cantores, que temos o conhecimento da técnica, nos fica muito claro essa diferença de voz. Para os dears que não têm o conhecimento da voz, para vocês fica uma coisa única, porque realmente ele não respira, ele não interrompe e ele passa com a voz dele por toda essa região. Mas para nós cantores fica muito claro isso. Vamos ouvir. Ó. Bom, aqui então percebam a cor da voz natural. E ele para no Mi2. É onde ele vai atacar agora esse vocalize. Mudou, ó. Mudou pro falsete, perceberam? Perceberam que ficou oco? Então ele adentra a oitava 3 com a mistura da voz de peito que ele começou na sua oitava 2. Ele foi subindo em voz de peito, tessitura natural. Quando ele adentra na oitava 3, ele faz o misto da voz de peito com falsete. Ele faz uma voltinha e depois ele retorna a subir em falsete puro. A cor da voz muda. Queridos, percebam que essa mudança de cor é aceitável no estilo do Dimash crossover. Mas na ópera não é aceitável mudança de cor de voz, não é aceitável mistura de registros. Na ópera apenas se canta em tessitura natural, em voz natural e na técnica impostada na máscara, no nariz, no metal da voz. A voz em ópera deve se ouvir uniforme. Os graves têm o mesmo som, a mesma cor de voz dos médios da passagem alta e dos agudos. Então, por isso que um cantor de ópera realmente me vislumbra. Porque não é possível a ajuda de nenhuma sonoplastia, cantor de ópera não canta em microfone, não existe ajuda de nenhum recurso que possa se misturar. É a sua voz plena, é a sua voz pura e o seu corpo. A sua respiração na íntegra, na totalidade, e você tendo que partir de uma região média para um agudo e manter esse agudo por tempos. E nesse mesmo agudo que você pode atacar, tanto suave como forte, você fazer essa diferença em diminuir ou crescer. Para mim, o canto lírico é o estilo em que mostra a potencialidade máxima da voz humana. O estilo do Dimash é outro. Ele faz o uso de todos os recursos possíveis da voz. Mas o cantor de ópera não pode apelar a estes recursos. Então, aqui, vamos voltar novamente para vocês verem que existe uma diferença de cor de voz. Mistura falsete com peito. Agora só falsete puro. Percebe que fica um oco. Aqui é falsete puro. Então, para nós cantores, fica muito notória essa mudança de cor. É mudança de registro. Então, é isso que me fascina em Dimash. Como ele passa realmente sem dificuldades nenhuma e ele tem o domínio disso. Vamos continuar.
voz natural dele. Vai de um Sol 3. São vários trechos de vídeos picadinhos. Aqui é a mistura do peito com falsete. Vocês têm que entender uma coisa, queridos. Nós cantamos região de sons nós cantamos. Oitava 2 e 3 faz parte da tessitura masculina. A oitava 4 não faz parte de tessitura masculina. Qualquer homem que venha cantar na oitava 4 é falsete. Mas não é o falsete oco, como nós acabamos de ver a diferença. É o falsete misturado. Nós vamos ver em outro trecho que ele tem aqui gravado, que fica muito notório isso também. É muito bacana, pra gente avaliar uma voz de fato, a gente tem que avaliar essa voz em natura, não em shows, em espetáculos. Ó, ele tá aqui na região 4, logo é mistura de falsete com peito. Aqui não. Tessitura normal. Percebam a cor, é uma cor de voz normal. Nós não negamos a musicalidade de Mash. A diferença de um músico de fato está no dom, no talento, na musicalidade que nós nascemos, está no sangue. Nós não adquirimos musicalidade. Nasce com esse talento. E qual a musicalidade? Como nós detectamos musicalidade no Dimash? A forma como ele canta, a expressão dele. Então não é apenas uma voz passando por notas, não, tem uma expressão ali. Embora eu não entenda o idioma, eu nem sei, não tenho ideia do que ele está cantando, mas o que ele faz com as notas é música. Esse é o verdadeiro músico. O músico faz música com a arte dele, seja num violino, seja num piano, seja na voz. Então ele tem muito bom gosto para cantar. Tem expressão em cada nota que ele canta. Aqui, nesse episódio, ele canta 5 notas. Vai até um agudo, que é um Lá. 3 faz parte de textura natural. Isso é mistura. Tá em 4, oitava 4. É mistura de falsete com o peito. De novo. Isso não é a voz natural, é mistura falsete com... Aqui falsete puro. Aqui é tessitura natural, ele tá cantando oitava 2 e 3. Voz natural. Tessitura natural. Oitava 2. Percebam a cor da voz. É uma voz normal masculina. Dimash não seria Dimash se ele cantasse dessa forma apenas, nessa região de tessitura natural. Ele mudou aqui, ele continua. Olha, ele é o máximo, porque ele faz nuances em sequência de notas. Ele mudou para a voz branca e depois ele voltou na voz impostada. Voz natural. Oitavas 3 e 2. Aqui, eu tenho um aluno que canta assim, exatamente assim. É a mistura de peito com falsete. Ele adentrou a oitava 4. Então tem um padrão aí que nós detectamos, queridos. Quando ele adentra na oitava 4, ele... Si bemol 4, isso é falsete. Isso é voz natural. Oitava 2 e 3. Tessitura natural. Voz impostada. Tá projetada para frente.
que não tem mistura de falsete. Aqui é a tessitura dele, natural, voz impostada, projetada para frente. Isso é um Fá2. Percebam que a voz começa a perder brilho nos graves. Lá3. Isso é tessitura de tenor. Eu tinha suspeita que de fato ele fosse tenor e ele me mostra ser tenor. Porque os graves dele, embora ele alcança, perde o brilho. E ele não canta em região grave. Ele fica cantando o tempo todo, na espontaneidade dele, no miolo da tessitura natural. Que é entre o Lá2 e o Fá3. Isso daqui é o brilho da voz de registro de tenor. Aqui ele canta suave. Isso também ele tem muito fácil, muito dele, de cantar forte e ficar retirando o tempo todo. Canta suave em mezza voce. De novo, ele tá num Si1, num Si2 para Dó 3. Lá bemol 3. Em tessitura natural. Percebam que não tem diferença de cor de voz. Essa é a voz natural dele. Porém, essa voz natural dele, ele não vai para super agudos e nem para os mais graves. Ele se mantém na tessitura natural de 2 oitavas. Tem muita coisa mais a se falar. Esse vídeo é muito bacana porque nos mostra várias nuances da voz do Dimash. Mostra ele também com o Bocelli cantando lírico, se igualando. Mostra também um colega dele cantando igual, essa mistura de peito com falsete na região de oitava 4. Então nós começamos a detectar um padrão. E é isso que eu quero que vocês entendam. Cantores, não os dears, podem idolatrar o seu ídolo, ele é merecedor de todo esse fã-clube que ele tem, ele é merecedor. No entanto, estudando com Dimash, nós percebemos que oitavas 2, 1 e 2 faz parte da tessitura natural dele, e ele canta com a voz natural, horas voz branca sem metal, horas impostada. A oitava 4 e 5, ele canta em falsete, porque não é possível cantar em registro masculino, faz parte de tessitura feminina. No entanto, a oitava 4, ele faz a mistura da voz de peito com falsete, que ele consegue, então, essa projeção para frente, ele consegue uma voz mais cheia, mais plena, por causa dessa colocação frontal que lhe dá a voz de peito, porém misturado com o falsete, porque são agudas. Esse falsete também ele usa na oitava natural 2 dele. Acima de oitava 4, 5, registro de whistle, abaixo da oitava 2, que é natural dele, ele faz uso do fry. Então percebam o quê? Que nessa descontração de Dimash, ele tira sempre na mesma região, o miolo da tessitura natural dele. E quando ele vai para os agudos, ele faz uso, sim, de falsete. Ele faz uso de voz branca, voz metal, ele faz uso de voz de peito. Esse é o brilho, esse é o fascínio do Dimash, o fazer uso de todos esses recursos que é possível à voz humana. Todo cantor consegue cantar nesses registros? Sim, Dimash nos mostra isso. Todo cantor consegue cantar igual a Dimash? Não, queridos, não existe 2 seres humanos na Terra que sejam iguais. Artista principalmente, cada artista tem a sua arte peculiar, particular e individual. Então jamais cantarão igual a Dimash, mesmo porque o talento lhe é próprio. A musicalidade, ela abrange
outros cantores. É verdade, mas o talento do Dimash pertence a ele apenas. Mas o que ele faz, os recursos que ele tem à disposição dele, todos os cantores também têm. Basta aprender a usar. E o resultado não será igual do Dimash. Mas você vai conseguir cantar no falsete misturado com peito, no registro de whistle, na sua tessitura natural, no registro de fry. Isso sim, um cantor consegue, porque são os recursos possíveis à voz humana. E que o próprio Dimash nos mostra isso.